Olá, sejam bem-vindos à aula 2 do minicurso sobre a plataforma PCI-BEX. Só lembrando que este minicurso é parte das atividades que estão sendo ofertadas pelo Seminário de Boas-Vindas do Programa de Pós-Graduação em Linguística da UFJF. Essas atividades estão sendo ofertadas para as turmas de mestrado e doutorado que ingressaram agora no ano de 2021. Meu nome é Andressa, eu sou doutoranda do programa e orientanda da professora Aline Fonseca, que já ministrou a primeira aula desse minicurso. Nessa aula, nós vamos aprender a criar um script para um experimento de leitura automonitorada. Esse tipo de experimento também é conhecido por outros nomes, no inglês Self-Paced Reading, ou também leitura autocadenciada. Na aula anterior, a professora Aline já mostrou como é esse experimento de leitura automonitorada. Ela já mostrou esse experimento, como fica depois de criado. Mas nessa aula, nós vamos aprender o passo a passo para criar o script desse experimento. Antes de começarmos, é importante falar um pouco sobre esse experimento. O que é e para que serve um experimento de leitura automonitorada? Nesse tipo de tarefa, o pesquisador ele apresenta sentenças de forma segmentada. Essa segmentação pode ser palavra por palavra, sintagma por sintagma. E para ler cada segmento dessa frase, o participante aperta um botão pré-determinado do teclado. E o tempo que ele gasta para ler cada parte da frase é computado pela plataforma ou programa onde está sendo rodado o experimento. A gente chama de automonitorado porque é o participante que controla o tempo e a velocidade de leitura. Então, é nesse sentido que a gente diz que é uma tarefa automonitorada, self-paced. Esse tipo de tarefa é muito utilizada para estudar processamento de sentenças, especialmente sentenças com ambiguidades ou sentenças com estruturas sintáticas complexas. E o tempo de leitura, ele é tomado como indicador de possíveis dificuldades no processamento. Bom, então agora vamos criar o script. Eu já estou aqui na plataforma do PCI-BEX. Eu vou fazer o login com a conta do nosso curso. Bom, fiz login. Então aqui, na parte da esquerda, nós temos os projetos. Aqui ficam todos os experimentos que foram criados. Então, a gente tem, por exemplo, um teste auditivo aqui que já foi criado. E na parte da direita, nós temos aqui a opção de começar um novo projeto, com Empty Project, e a gente tem alguns scripts já prontos. Inclusive um Self-Paced Reading, que já está pronto. A gente pode começar a usar um script pronto e adaptar para os nossos interesses. Aqui eu quero começar do zero. Então, aqui, né, quando eu clico em Empty Project, abre aqui o editor de script, mais os outros recursos. Primeiro, eu vou dar um nome para o meu experimento, vou chamar de leitura auto-monitorada. Aperto Enter e ele já renomeou o experimento. Então, aqui na parte da esquerda, eu tenho Resources, que é onde vai ficar, por exemplo, a minha tabela com as minhas frases experimentais. Como é um experimento de leitura, a gente só vai ter uma tabela. Caso tivesse áudio e imagem, era aqui em Resources também que eu poderia carregar. Embaixo nós temos os scripts, né? Tem aqui o arquivo main, que está, inclusive, aberto aqui, essa aba. E aqui eu tenho meu editor de script. Então, eu posso montar todo o meu script aqui dentro. Tudo que eu escrevo aqui é salvo automaticamente. Eu posso também editar esse script externamente, no RStudio, por exemplo, ou num documento TXT, salvar e depois vir aqui na parte de script e fazer o upload. No final dessa aula, eu vou mostrar como que pode ser feito no RStudio.
Mas aqui agora, a gente vai fazer tudo aqui nesse editor de script dentro da plataforma. Bom, basicamente, num experimento, a gente cria uma tela de boas-vindas para coletar os dados do participante, falar brevemente o que é o estudo que está sendo conduzido, o que é a tarefa. Depois a gente monta uma tela de instruções explicando o passo a passo, como fazer a tarefa. Depois a gente coloca uma parte de treino, de prática, para o participante familiarizar com os procedimentos da tarefa. Depois a gente põe o experimento em si. E, ao final do experimento, é comum colocar também uma tela final, agradecendo a participação, colocando. A gente pode colocar um link com o termo de consentimento para ele acessar, e ler sobre o estudo e dar autorização para a gente usar os dados, né? Estão sendo coletados. Aqui nós vamos montar a tela de boas-vindas, a parte da instrução, depois o experimento e a tela final. A parte de treino a gente não vai fazer porque ela é igual à do experimento, então é só copiar, né, os comandos que foram feitos para o experimento e para montar depois a parte de treino. Bom, então primeiro a gente vai precisar da tabela que a gente vai carregar aqui em Resources. Essa tabela ela precisa ter um formato específico, que é o formato CSV. CSV significa Comma Separated Values. Seria valores separados por vírgula. A gente pode fazer essa tabela no Excel, no formato padrão lá do Excel, e depois a gente salva essa tabela em formato CSV. Então, vamos criar a tabela agora. Eu estou aqui na minha pastinha com uma tabela já pronta no formato padrão do Excel. Eu vou abrir para a gente ver. Bom, então eu tenho aqui as colunas. A primeira coluna eu tenho as frases que eu vou colocar nesse experimento de leitura automonitorada. Depois tem a segunda coluna com a pergunta de compreensão, uma pergunta sobre cada uma das frases. Tem a coluna de item, então aqui eu codifico o meu item. Então eu tenho item A, item B, item C, item D. E eu tenho aqui a parte de grupo. Então, se eu tenho mais de uma lista no experimento, eu coloco aqui. Posso colocar lista 1, lista 2, lista 3, lista 4, ou lista A, lista B, lista C, lista D. Aqui nas frases, eu coloquei esse underscore porque eu queria que o artigo e o nome aparecessem juntos, né? Então, a Maria, eu queria junto. Se eu não colocasse esse underscore, o IBEX ia segmentar, ia separar, né? Ia aparecer primeiro o artigo, depois o nome. Então, eu queria tudo junto e esse foi um recurso para conseguir fazer isso. Então, está aqui no formato padrão do Excel. Eu venho em arquivo, salvar como, escolho a pasta, eu vou pôr na pasta que eu já tenho meus materiais aqui. Eu venho em tipo, vou salvar em CSV UTF-8. Esse UTF-8, ele lê os diacríticos, então, acento, C cedilha, então salvando nesse formato, a gente já resolve esse problema. Então, vou dar salvar. Pronto. Então, aqui vou fechar essa tabela. Então, podemos ver aqui na pasta que ele já está criando aqui um novo arquivo com o formato CSV. Então, eu posso retornar lá o meu experimento. Então, aqui eu posso carregar agora, na parte de Resources, eu posso carregar essa tabela em formato CSV. Então, quando eu abro aqui, eu tenho a opção de arrastar para dentro desse retângulo aqui, ou eu posso em Browse Files e buscar o arquivo lá na pasta. Então, é isso que eu vou fazer, vou selecionar esse aqui que está com formato de arquivo
de valores separados por vírgulas. Pronto, foi carregado. Então, vamos só abrir aqui e inspecionar. Então, abriu aqui, colocou algum ponto aqui que não tinha, eu só vou deletar isso aqui para não dar problema. Então, basicamente, essa aqui é a tabela em formato CSV, né? Agora já não é tanto uma tabela. Então, podemos ver que as colunas estão todas separadas por vírgulas. Então, eu tenho frase, vírgula, pergunta, item e grupo. Então, agora eu já estou pronta para começar a fazer o script. Então, agora a gente vai fazer a tela de boas-vindas. Então, vamos lá. Vamos começar com a tela de boas-vindas. Eu vou copiar já os comandos aqui para a gente economizar tempo. E vou explicar para vocês cada um dos comandos. Então, esse pen controller aqui, na primeira linha, ele é padrão, ele já fica, né? Tinha até uma mensagem falando que era para manter. Então, a gente sempre mantém esse pen controller aqui na primeira linha. Ele meio que inicia os comandos do pen controller, tá? Os comentários, vocês podem ver que sempre tem duas barras e aí tem um comentário. Isso aqui impede que o Ibex leia, né? Colocando essas barras, ele não vai ler isso daqui como parte de comandos do experimento. Então, na terceira linha, a gente tem aqui o sequence. Esse comando aqui, ele vai trazer a sequência de execução do experimento. Então, ele vai trazer as telas, né? Tudo que vai acontecer no experimento. Então, a gente vai ter uma tela inicial, que vai ser a nossa tela de boas-vindas. Depois, a gente tem a tela de instruções. E depois a gente tem aqui essa parte de randomize itens. Esse randomize é um comando que vai randomizar a ordem que vai aparecer as frases do experimento. Então, ele faz isso de forma automática. Então, ele vai randomizar as frases do experimento que estão dentro de itens. Depois, a gente tem o comando de send results, que aparece depois no final do experimento. Esse send results é para gravar todos os dados, né, todos os resultados do experimento antes de exibir a mensagem final, antes de exibir a tela final. Bom, é importante falar sobre as vírgulas no script. Elas funcionam como um separador, então elas vão indicar que novos elementos, novas séries de comando vão ser executados, né? Então, faz parte da sintaxe aí da linguagem de programação do experimento. E os parênteses também, eles são bem importantes, eles abrem os elementos e comandos. Então, assim, o script, ele basicamente é uma série de elementos e comandos ligados a esses elementos. Bom, então na linha 10 a gente tem o new trial, né? Então vai ser aqui a nossa primeira tela. Então cada tela do experimento é formada por um new trial. Então a gente deu um nome para esse new trial de início, que aparece inclusive lá no sequence. Bom, um elemento que a gente vai usar bastante é o new text. A gente usa esse elemento para criar textos. Então, tudo que a gente escreveu na tela de boas-vindas aí, a gente usou elementos de texto. Então, na linha 15, a gente tem o primeiro elemento. Então, abrimos aqui o new text e temos a mensagem bem-vindo. Antes de iniciarmos, preencha os dados a seguir. Bom, aí a gente tem um comando ligado a esse elemento de texto, que é o print. Ele vai imprimir essa frase na tela. E a gente tem o ponto CSS. Ele vai especificar o tamanho da fonte do texto. E a gente tem esses P's aqui entre parênteses, né, para indicar parágrafo. Então, a gente indica com esse primeiro P aqui o início do parágrafo e depois a gente tem
uma barrinha, né, antes do P aqui, para indicar que está terminando esse parágrafo. Então, abaixo, né, temos mais um elemento de texto, que é o nome, e a gente tem o New Text Input, que esse elemento ele é usado para criar uma caixa de texto. Então, a gente vai ter lá em cima escrito o nome, 2 pontos, e embaixo a gente quer uma caixinha para o participante colocar o nome. Depois a gente tem idade e mais uma caixa para ele pôr aí a idade. E embaixo disso vem um outro elemento, que é o New Button. Esse elemento ele cria um botão na tela, né? Então o participante pode interagir com esse botão. Aqui um outro comando, né, diferente é o wait. Esse comando a gente coloca para fazer com que o Ibex, né, aguarde, só vai passar para outra tela quando o participante clicar no botão. Então, depois de pôr nome e idade, ele clica no botão e aí o PsyIbex executa os próximos comandos. Além disso, a gente tem aqui o new var aqui. Esse elemento ele é para criar uma variável. Então, ele recebe essas informações, né, do participante. Então, a gente tem uma variável de ID e a variável de idade. Então, são as informações pessoais que a gente quer do participante e a gente quer que o PsyIbex grave essas informações. A gente tem o comando global, que faz com que essa variável seja global durante o experimento. Então, essas informações podem ser recuperadas em outras partes também do script. E depois a gente tem o comando set e get text input. Então, esse comando aqui é para gravar o conteúdo que foi digitado lá em cima na caixinha de nome e na caixinha de idade. E depois disso, nós temos o comando de log. Esse comando ele é para gravar. Ele grava e envia essas informações para o arquivo de resultados. E ao final aqui a gente tem um parênteses com ponto e vírgula, fechando, né, esse new trial que a gente começou lá na linha 10. Então, aqui embaixo ele fecha esse new trial. Esse ponto vírgula é opcional, né? Se a gente tirar, aparece um izinho aqui falando que está faltando um ponto e vírgula. Mas o script roda com o ponto e vírgula ou sem. Tá? Eu vou colocar aqui para ficar padronizado. Então, agora a gente vai rodar aqui, a gente vai pedir esse Open in New Tab para a gente ver como que ficou essa parte da tela de boas-vindas. Então, é isso. Né? Colocamos a mensagem de bem-vindo, temos o nome com a caixa, idade e a caixa. Então, aqui, né, vou digitar meu nome, Andressa, né, a minha idade aqui, e vou dar iniciar. Bom, aqui ele falou, né, que terminou, porque a gente só tem essa página por enquanto. Então, basicamente, a tela de boas-vindas é isso. Bom, então eu já estou com os comandos copiados, eu só vou colar aqui dentro, a partir da linha 54. Então, nós vamos agora falar sobre a tela de instruções. Então, eu tenho um novo new trial, né? Eu criei uma outra tela, eu preciso de abrir um outro new trial. E esse new trial chama instruções, né? Lá no sequence, a gente tem aqui, ó, instruções. Então, depois da tela inicial de boas-vindas, vem a tela de instruções. Então, vamos lá para a linha 54. Então, aqui, basicamente, nós temos elementos de texto. Então, só alguns comandos, alguns outros comandos relacionados com o texto. Então, aqui, por exemplo, na linha 63, a gente tem o center, né, que esse comando é para centralizar o texto na tela. Então, a gente abriu aqui o new text, tem
É uma sequência aqui de instruções, a gente pediu print para imprimir isso na tela, e a gente tem o center, e é para centralizar esse texto na tela. Temos aqui também o tamanho, né? E já falei também desse P de parágrafo, né? E a gente tem aqui no texto um outro comando de HTML, né? Esses comandos do P e do strong são comandos de HTML. O strong, por exemplo, para colocar a palavra espaço, bagunçando aqui, eu quero colocar essa palavra em negrito. Então, eu peço strong aqui, e aqui, depois de espaço, né, depois da palavra espaço, tem o strong com a barra para indicar que eu só quero negrito até aqui. E, assim, uma coisa agora que mudou da versão anterior do IBEX para essa é a questão dos diacríticos. Né? A gente tem palavras com acento, como se cedilha no português, né? Por exemplo, compreensão aqui, que é acentuado. Antes a gente precisava de um código para fazer com que o IBEX lesse isso, ou a gente editava esse script externamente, salvava com o formato TF8, depois importava, e assim ele conseguia ler. Agora, o bom é que você pode editar o script dentro da própria plataforma e não precisa mais preocupar com esses códigos. Então, nós temos aqui uma sequência de elementos de texto, dando as instruções. E, de novo, nós temos aqui, ao final, o new button, que é para iniciar, né, para passar para a parte do experimento. Então, eu vou mostrar aqui como que ficou, né, o experimento está crescendo. Bom, então temos aqui a tela inicial, vou de novo aqui meu nome, iniciar. Então, agora eu tenho aqui uma tela de instruções. Então, esse experimento consiste em ler sentenças segmentadas e responder perguntas de compreensão. Use a tecla espaço para ler cada trecho, aperte as teclas C e M para responder sim ou não. Então, quando eu apertar iniciar, vai terminar aqui o experimento. Uma coisa interessante é esse debug aqui. Essa caixinha, ela mostra possíveis erros durante a programação. Então, a gente tem aqui o info, que dá, né, algumas informações sobre trials. Temos o sequence, né, mostrando aqui as etapas do experimento. Por enquanto, a gente só tem a parte de início, instruções e send results. Tem aqui tables, né, a gente tem uma tabela, a gente está usando a tabela itens, e erros. Aqui não tem erro nenhum, deu tudo certo, mas quando você erra alguma coisa na programação, essa tabela aqui mostra, né, aonde você pode ter errado. Então, essa tabela aqui é interessante, o debug, essa caixinha. Então, se eu apertar iniciar aqui nas instruções, acabou o experimento. Bom, aí agora, vamos passar para o experimento em si. Bom, uma coisa importante quando a gente testa, né, um experimento, porque a gente vai criando um script, a gente pode lá dar Open in New Tab. Se a gente for abrir várias vezes, né, ele pode dar uma travada. Então, é interessante, depois que você testar, né, viu que deu certo, você quer voltar lá para continuar programando o script, é fechar essas abas e ficar só com a aba do editor. E aí, depois, quando você for testar novamente, você pede para abrir uma nova guia, para não ter esse problema de travar. Então, agora vamos passar para a parte do experimento. Vou copiar aqui, a partir da linha 78, a parte do experimento. Salvou aqui. Vamos lá, linha 78. Então, a gente vai ter agora uma nova tela, que é a parte dos itens. Aqui a gente vai abrir um template na linha 80. Esse template, ele vai indicar o uso dessa tabela que a gente tem aqui no Resources, né, que tem as nossas frases experimentais.
embaixo, né? Então, a gente tem aqui o template e a gente tem aqui, entre aspas, itens.csv, então ele vai puxar essa tabela. Então, tem que estar exatamente com o nome que está lá no resources. Então, em 82, a gente tem o variable, e essa função aqui vai fazer com que o programa aponte, né, para cada linha daquela tabela. Então, só lembrando aqui, né, a gente tem frase, pergunta, item e grupo. Então, esse variable faz com que ele leia cada linha aqui dessa minha tabela com as frases experimentais. Então, tenho aqui new trial, né? O nosso new trial aqui chama itens, né? Lá no sequence, a gente tem lá o itens. Para experimento de leitura automonitorada, o PCIBEX tem um comando especial, que é o dashed sentence. Esse dashed sentence, ele segmenta automaticamente aquelas frases. As frases que a gente põe dentro das chaves, né? A gente tem o S, dois pontos, e então ele vai segmentar essas frases que vão aparecer. Então a gente tem aqui o variable ponto frase. Então isso quer dizer que ele aponta aqui para a coluna frase, né? Que é a nossa primeira coluna lá na tabela. Então, ele vai puxar essas frases que estão dentro dessa coluna e ele segmenta automaticamente. Bom, aí a gente tem aqui o ponto CSS, que é a fonte, né, o tamanho da letra. Print vai imprimir a frase na tela. O log quer dizer que vai gravar o tempo de reação para cada segmento que ele lê da frase. E o wait, esse comando é para esperar, né? Então, o segmento seguinte, ele só aparece quando o participante aperta espaço. Então, esse wait é para fazer com que o próximo segmento só seja revelado quando ele apertar. E aí, quando ele aperta, tem o comando remove. Então, esse remove faz com que aquele segmento que estava na tela desapareça da tela e dê lugar ao segmento subsequente. Bom, aí a gente tem a frase, depois de cada frase experimental, aparece a pergunta. Então, a gente tem aqui o new text, a gente criou aqui um elemento de texto para a pergunta, e a gente também tem o comando aqui, a gente tem a função aqui, o variable, ponto pergunta. Então, esse ponto pergunta é a coluna lá da nossa tabela com a pergunta de compreensão. Então, ele aponta para cada pergunta que está lá, né? Ele aponta para a sequência, né? Tem a frase, depois vem a pergunta. Então, a gente tem a fonte, né? A gente quer centralizar essa pergunta na tela, e, além da pergunta, a gente tem as opções de sim e não. Esse C aqui tem a ver com o teclado, então ele pode usar a letra C para responder sim no teclado, e a gente tem M, ele pode usar a tecla M para responder não. E aqui na tela vai aparecer o sim e o C entre parênteses. Aqui era só para lembrar o participante que se ele quisesse o sim, que era a letra, a tecla C. E o não aparece com o M. Então, aqui era só um lembrete. Bom, a gente tem um elemento muito importante que é o Canvas, que é o New Canvas. Esse New Canvas a gente usa para mexer na disposição dos elementos na tela. Então, aqui a gente criou um New Canvas para mexer nas configurações da pergunta e das respostas. Então, esse New Canvas, esse 1800 por 900 tem a ver com o tamanho da tela. E aí a gente tem esse comando aqui de add, né? E a gente especifica o 200 e o 0. Né? O 200 tem a ver com o lado assim da tela onde ele vai aparecer, e o 0 tem a ver com a altura. Então,
né? A gente tem aqui o get text, né? Então a gente quer que a pergunta apareça aí nessas configurações aí de altura, né? E posição, né? Na tela. E a gente pede print para imprimir, né? A pergunta e as opções. Além disso, a gente precisa de um outro elemento, que é o selector, né? O new selector. Isso aqui é para permitir que o participante consiga clicar com o mouse, né? E apertar as teclas do teclado. Então, a gente dá, com o new selector, a gente dá essa opção. Ele pode apertar o sim através do mouse ou das teclas do teclado. Bom, por fim, a gente tem aqui o log, que a gente quer outras informações lá da tabela, que é o grupo, que tem a ver com a lista, né? Qual lista que o participante fez no experimento e qual foi o item, se foi 1, o 2, o 3. Então, esses comandos de log, eles vão enviar para o arquivo de resultados qual foi a lista e o item. Né? Isso tudo aparece lá no arquivo de resultados. Lá em cima eu não mencionei, mas é o log, esse log aqui, a gente faz a parte, né? A gente fecha um parênteses aqui na 127 e a gente põe ele fora lá dos elementos. E aí depois a gente fecha aqui o new trial na 133. Então agora vamos rodar aqui para ver como que ficou. Então eu ponho aqui nome, idade, vou dar iniciar, as instruções, né? Ver as frases segmentadas, responder perguntas de compreensão, apertando as teclas C e M. Vamos iniciar. Então, aqui tem uma frase, né? O Dashed Sentence segmentou essas frases automaticamente. E aí eu vou usar o espaço para ler cada segmento. A Maria convidou o Lucas e o Pedro saiu para almoçar sozinho. Então, aparece a pergunta de compreensão. O Pedro almoçou sozinho. Eu posso clicar com o mouse aqui, ó, e clicar no sim. Toda a turma ria quando o Matheus imitava o professor de matemática. A turma chorava. Não. Agora eu vou usar aqui o M, ó, no teclado. Eu também. As festas juninas são sempre animadas pelas fogueiras e comidas típicas. As festas juninas são desanimadas. Não. Mesmo com sono, as crianças esperavam acordadas pelo Papai Noel na noite de Natal. Era noite de Natal? Sim. Então, aqui acabou o experimento, né? Agora falta só a tela final para avisar que o experimento terminou. Bom, então agora aqui na linha 135 eu vou colocar os comandos para a tela final. Bom, então voltando aqui na 135, depois de fazer todo o experimento, vem esse Pen Controller Send Results. Esse comando aqui é para gravar tudo que ele fez, né, o experimento inteiro, salvar todos os resultados, para então exibir a tela final com a mensagem, né? Final, fim do experimento, obrigado. Bom, parece, né, esse new text aqui, ó. Final, fim do experimento, obrigado. Esse final aqui no new trial é só o nome da tela que a gente especificou lá no sequence. Então, tamanho da fonte, centralizado, imprimir e wait aqui. Esse comando, a gente tem aqui o set option. Esse comando aqui tem a ver com a barra de progresso, né? Enquanto a gente fazia lá, via as frases, tinha uma barra no topo da página e ela ia carregando, né? À medida que o participante vai se aproximando do final. Então, esse comando aqui é para indicar que a barra está totalmente completa quando aparece a mensagem final. Porque se a gente não colocar, a barra não vai estar completa. Então, vai colocar essa mensagem de final como se fosse parte, né, como se fosse um item experimental. Não é isso que a gente quer, né? Então,
Bom, depois de concluído o experimento, né, estiver pronto, a gente precisa ir lá no início e desabilitar aquela caixa do debug que mostra erros. Então, venho aqui na linha 2 e vou colocar aqui, ó, debug off. Já até apareceu aqui para mim, ó. Ponto e vírgula. Aí eu desabilito, né? Antes de publicar o experimento. Então, vamos ver se vai rodar. Bom, aqui já não tem mais a barra, a caixa de debug aqui no lado direito da tela. Então, vamos rodar. Instruções, vamos rodar. Frase. Tal. Não chorava, não. A Maria do Lucas, meu Deus, saiu, estou sozinho, sim. Vocês podem reparar que a ordem também das frases vai mudando, porque a gente pediu para randomizar, né? Então, vocês podem reparar que a ordem foi mudando. Né? Quando eu testei antes, apareceu de uma outra forma, e agora já está numa outra ordem. Não eram desanimadas. Fim do experimento, obrigado. Então, está tudo funcionando, né? Então, agora eu posso publicar meu experimento. Então, eu venho aqui na parte de actions aqui, ó. Então, né, tem uma mensagem falando que, né, perguntando se você tem certeza, né, que é para você garantir que está tudo certo, que você desabilitou o debug, que está funcionando no script, está tudo certo, então o experimento foi publicado, né, está tudo certo para rodar, coletar dados. Então, a gente pode vir em share. Esse demonstration link é para testar, né? A gente estava fazendo vários testes. Agora, esse data collection link é o que a gente vai copiar, né? E compartilhar com os nossos participantes. Então, basicamente era isso no script. Agora eu vou mostrar lá no RStudio como que a gente pode também montar script lá, né? Vou mostrar. Bom, agora eu estou aqui com o meu RStudio aberto. Eu vou mostrar para vocês como que a gente pode criar um script aqui usando o R. Então, a gente vem primeiro em File, depois New File, e aí a gente vai escolher aqui, ó, JavaScript File, que é o formato que o PsyBex usa, né, para o script. Então, eu vou só colar aqui os comandos lá daquele script que a gente já criou. Então, eu posso editar tudo aqui, montar o script inteiro aqui, né. Bom, aqui ele não está salvo, né? Está aqui em vermelhinho o título, né? Não tem título ainda, tem um asterisco mostrando que ele não está salvo. Então, vou dar um Ctrl S aqui para salvar. Ou vocês podem também usar esse disquete aqui, ó, que é o símbolo de salvar. Vou usar o Ctrl S. Então, vou escolher aqui essa pasta, né, com os meus materiais. Vou dar o nome aqui de script. Então, eu só dou aqui salvar. Bom, já ficou salvo aqui, né? Já mudou aqui o nome, está em formato de JavaScript. Então, depois, eu posso ir lá no PsyBex e posso fazer o upload desse script que eu acabei de criar. Então, essa é uma outra forma também, caso você não queira ficar usando o editor de script, né? Sei lá, caso a internet dê uma oscilada e não salve, né? Então, uma forma segura é usar o R. Então, ó, tá vendo que aqui na minha pasta, né, o arquivo que eu acabei de criar, script, já está em formato de JavaScript. Então, é só eu importar, ó, né? Então, aqui eu tenho aí um script igualzinho, tá? Então, eu vou deletar aqui porque eu não quero esse, eu já tenho esse aqui. Bom, então, basicamente era isso, essa aula de hoje.
Então, por hoje é só. Obrigada.